Áries, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Veremos o que vem na sua direção aí pelos próximos 15 dias, quais são as energias disponíveis para você. Leitura geral nunca força nada na sua vida, na sua energia, certo? Utilize o seu discernimento para saber o que é e o que não é para você. E se você é novo, nova por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Áries. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Informações sobre atendimentos particulares, mapa numerológico, nosso curso de baralho cigano, nosso curso de tarô e também nosso e-book de banhos energéticos. As informações, elas ficam todas aqui abaixo na descrição desta leitura e de todas as leituras aqui deste canal, certo? Vamos lá então, vou abrir sua leitura com a força e energia do povo cigano. Optá, povo cigano, o que vem para Áries nos próximos 15 dias, por favor? Para quem é dono dessa leitura. Áries, os pássaros, 7 de ouros, os peixes, rei de ouros. Olha, já falaram uma coisa aqui, Áries, que é assim, o ramalhete no fundo do seu deck. Existe aqui uma notícia para você em relação a uma comunicação, uma comunicação relacionada a algo material, a algo financeiro, sendo que aqui pode falar de um recebimento, tá? Eu não vejo aqui, Áries, que estamos falando de tudo, de algo relacionado aqui com uma certa surpresa, né, que você poderia receber. Porém, o ramalhete aqui no fundo do seu deck, ele pode falar de presente. Ele pode falar de ganhos, né? Ele pode falar, por exemplo, de sorteios, né? Pode falar de coisas aí que você participa que de alguma forma você ganha algum valor. E aqui pode ser que alguém queira te presentear de alguma forma, te dar alguma coisa também. Porque aqui está falando muito do lado material financeiro seu, mas aqui fala de uma comunicação que ela traz o quê? Um recebimento. E pode vir de alguém de Touro, Virgem ou Capricórnio, tá? Ou de Gêmeos, Libra ou Aquário também. Tá, vamos ver o que mais aqui. O que mais, por favor? A torre. E a dama. E isso pega você, Áries, de forma desprevenida. E outra coisa, tá? Essa dama aqui, pra mim, ela representa você, seja você homem ou você mulher, porque nesse caso aqui a gente tá falando de uma pessoa que ela tá com a energia em alta, né? Uma pessoa que ela tá mais na dela. Então aqui eu vejo o Áries muito focado, Áries trabalhando, Áries fazendo acontecer. Se você aqui, por exemplo, é dono de casa, você é muito focado nos trabalhos aí de casa, nas coisas que você precisa resolver. Se você trabalha em casa, porque aqui pode falar muito de questão de casa, é você muito focado também no seu trabalho aí que você faz na sua casa. Aqui mostra você, Áries, de certa forma um pouco mais recolhido. Só que aqui existe alguma espécie de recebimento. E aí me dá a entender, né, esse peixes aqui levando a torre e a dama, que é como se nesse foco todo que você está tendo nessa situação específica da tua vida, você não soubesse que isso está para poder chegar para você. E eu não estou vendo aqui exatamente a questão em si nos próximos 15 dias, tá? Mas a notícia, a comunicação. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Olha, Áries, daqui 30 dias você vai receber aqui uma bonificação. Daqui 30 dias você pode vir resgatar o seu prêmio, entende? Daqui tanto dia eu vou mandar aí um dinheiro para você, vou fazer um Pix, né, para você, vou fazer uma transferência para você. Só que é como se você não estivesse esperando por isso, porque o seu foco aqui é outro. Que interessante essa leitura, né? O que seria aqui, povo cigano, os peixes, nessa energia? A casa e o barco. O parque no fundo do seu deck. É muito interessante porque é como se ele estivesse mostrando aqui que isso tem a ver com o foco que você colocou que você está nesse momento. Nós estamos falando aqui, Áries, de algo assim que, pelo que eu estou entendendo, você já fez, tá? Por conta desse barco aqui e dessa casa na sua leitura. E aí é como se agora você está nessa torre aqui, simbolicamente falando, tá? Você está, por exemplo, em outro trabalho, em outro lugar, em outra empresa, ou você, não sei,
se mudou, se direcionou para outro lugar. Isso não tem nada a ver com algo físico aqui, nós estamos falando de algo que você fez na tua vida. Então, por exemplo, Leonardo, coloquei o foco aqui em um produto, né, para poder vender esse produto. Não obtive resultado lá quando eu coloquei esse foco. E me direcionei o quê? Para outro lugar. O barco aqui, né, com essa energia da casa. Me direcionei para outro lugar. É como se desse lugar que você colocou o foco anteriormente, tá vendo um resultado para você. Tá vendo que aqui atrás também já tinha aparecido, olha, o barco? E aqui, por ter o barco aqui e o barco ele ter vindo na mesa, é como se eles mostrassem que você já passou por esse caminho, você já passou pelo caminho dos peixes, mas é como se você não tivesse pegado os peixes aqui. Mas você fez aqui alguma coisa que entendeu que esses peixes iriam encontrar você em outro momento, que é esse momento da torre que você está vivendo agora. E a torre do baralho cigano não é a torre do tarô, tá, pessoal? É totalmente diferente. Aqui eu vejo uma energia também que ela fala assim, é como se você tivesse largado algo, mas entendido que assim, se for meu, se for para ser meu, vai ser. Sabe quando você faz um investimento em alguma coisa, independente do tipo de investimento que for, e você não obtém ali o resultado, e você fala, vou seguir com a minha vida, vou seguir com as minhas coisas, né? E aí agora esse resultado ele vem para você? E por mais que aqui, Áries, né, na maioria, ou para a maioria de vocês, nós estamos falando sim de questões aí financeiras, se não tem nada a ver com isso, a gente pode estar falando de uma colheita, né? Uma colheita no sentido de um movimento que você fez anteriormente e agora você estará colhendo pelos próximos 15 dias essa energia. Ela encontra você, né? Porque você já passou por lá, você fez o que você tinha que fazer. É uma retribuição, entendi. Que mais aqui, por favor? O cão e a montanha. E eu entendo aqui, Áries, que esse cão com a montanha tá falando que assim, isso vem para você, seja material ou não, porque você foi dedicado em um momento de dificuldade. A gente pode até pegar esse barco aqui como exemplo, né? Porque as águas aqui, elas estão, olha, agitadas, né? Assim como aqui também. As águas estão turbulentas. Por isso que aqui você tem um 10 de espadas, né? Então mostra que é como se você estivesse passado por um período de dificuldade, mas... agora eu entendi. Nesse período de dificuldade que você passou, você continuou remando, você continuou guiando o seu barco aí mediante essas águas turbulentas. E aí agora vem para você alguma coisa, seja ela material ou não, tá? Pode ser até um reconhecimento, isso aqui para alguns de vocês, que mostra que assim, valeu a pena eu ter sido fiel a mim mesmo no momento lá difícil que eu passei, na dificuldade que eu passei. Eu não joguei aí, vamos dizer que a âncora, você pode ver que a âncora nem veio, né? Aqui na sua leitura. Não joguei a âncora, não parei mediante os desafios, eu continuei ali, né? Com as velas aí do meu barco e cheguei onde eu queria chegar. Só que aonde você queria chegar é aqui, ó, é nessa torre. Só que o caminho onde você passou, você deixou alguma coisa que agora traz para você frutos. É isso que eles estão dizendo aqui. Alguns de vocês, Áries, pode ser que você receba aí o reconhecimento de um trabalho que você já fez, tá? Ou de alguma atitude que você tomou. Aqui dá uma coisa de parabenizar alguém. Olha a chave aqui no fundo do seu deck. A chave é um 8 de ouros, Aqui a gente pode estar falando de trabalho para alguns de vocês. E pode ser que agora você nem está mais nesse trabalho, você não está mais nesse setor, ou você não está mais com esse cliente, com essa pessoa. Mas aqui vem um reconhecimento para você. Vamos aqui ver o que mais, Áries, com o tarô de Marsella. E é interessante, olha, porque essa dama, ela sai ali da torre para receber o que está chegando para ela. Tá vendo ela apontando ali, pronta para poder descer as escadas? E aqui você tem um as de espadas que é a comunicação. Então, é o que você está recebendo. É como se de fato aqui você fosse receber vamos colocar como se fosse uma carta, né? E aí você ali para receber essa comunicação. Só que o que vem para você vem depois. Se aqui é algo material, é como se chegasse depois. Primeiro vem a comunicação. Olha, você tem isso para receber, vai ser recebido tal dia, entende? Aí esse dia do recebimento já passa do período aqui dessa leitura, que é 15 dias, tá?
Que mais, tarô, para Áries, por favor, em relação aqui a essa energia inicial? 4 de copas. E Rainha de Paus. Aqui eu sinto que eles estão falando, Áries, desse período turbulento que você passou, tá? Nessa energia aqui do barco, né? Junto com a casa. Pode ser até mesmo que você passou isso dentro de algum lugar, mas você segurou ali as pontas. E aí quando você saiu e tudo, né? Você seguiu o seu caminho para essa torre aqui com essa energia da dama, você saiu até um pouco, talvez, triste, meio cabisbaixo, mas sabendo que você fez a sua parte. A Rainha de Paus é aquela que dá tudo de si. Né? E aqui representa Áries, Leão e Sagitário também. Então, por mais que você saiu lá, olha, 3 de espadas, né, no fundo, aqui do seu deck, ó. Leonardo, não recebi o que eu queria naquele momento, saí do lugar um pouco frustrado, um pouco triste, um pouco cabisbaixo, né? Mas eu saí de cabeça erguida. No sentido aqui, que eu digo, né? Porque eu falei cabisbaixo, depois falei de cabeça erguida. Mas eu digo aqui no sentido de você saber que você fez o que você poderia ter feito. Que você continuou remando, né? Velejando, vamos dizer assim, mediante os obstáculos que você enfrentou. Só que aqui o que você tinha para receber, você não recebeu. Por isso que existe aqui, olha, esse 3 de espadas no fundo do seu deck. Porque é como se fosse uma recepção. Uma decepção, na verdade. Olha, 8 de ouros aqui. Você trabalhou, você se dedicou. Olha, pessoal, 5 de ouros, mas você não recebeu o que você tinha para receber. Eu vejo aqui uma coisa muito específica também com esse fundo, tá, de deck, né, com esses fundos de deck aqui que eu mostrei para você, para alguns de vocês, que é algum valor a receber de algo anterior que você fez no sentido de trabalho, tá? Alguma empresa que não te pagou, algum cliente que possa não ter aqui pagado você também. O que mais, tarô, a gente pode saber? O Imperador, que é a energia de vocês. Só que aí, Áries, aí é o pós, né? Aí é essa torre aqui. Porque aí você sai da Rainha de Paus, que botou a mão na massa lá, deu tudo de si, e você vai para quem? Para o Imperador, que é onde você se volta a torre para você mesmo, para a sua vida, seus projetos, seus planos. Aqui pode ter uma pessoa assim que ela tentou trabalhar numa empresa, numa parceria, numa sociedade, e meio que assim, ou não deu certo, ou você não recebeu o que você queria. E você falou assim, meu caminho é um caminho talvez mais individual. É um caminho mais independente. E aí você se volta para essa torre aqui. Aqui tem um foco muito grande, tá? Um foco, um empenho, um desempenho muito grande. 3 de paus, aí você começa a crescer, a expandir, né? 9 de espadas. E 4 de paus. Por mais, Áries, que isso aqui possa pegar você de surpresa, eu vejo aqui que de vez em quando isso passava pela sua cabeça, tá? 9 de espadas. Fiz o trabalho lá, não recebi o dinheiro, né? Poxa vida. Eu vejo aqui esse tipo de pensamento para alguns de vocês. Não vejo aqui você reclamando, né? Ou você ingrato. Não é sobre isso, mas aqui tem uma coisa de direito. Mas mesmo assim, né? Isso passando, esses pensamentos aí de vez em quando passando pela sua cabeça, principalmente quando talvez você passou alguma dificuldade, você não deixou, olha, de avançar. 3 de paus. E aí do 3 você foi para o 4. Ou seja, hoje em dia, quando isso aqui chegar para você, ou quando, né, isso aqui chegar para você, você já está mais estável na sua situação. Porque você seguiu. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender, né, na questão do trabalho. Você saiu lá do trabalho porque você não estava recebendo o que era de direito seu. E aí você falou assim, eu vou investir em mim. Vamos supor que você tenha investido aqui em algo próprio, né? Hoje em dia, você está bem. Você está nesse algo próprio que você investiu aí, de acordo com o resultado que você está tendo. Ou você está numa outra empresa, está mais estável, né? Mas de vez em quando, ou passava ou ainda passa pela sua cabeça, esse dinheiro, essa situação, esse contexto aqui onde você talvez não teve um reconhecimento. E isso vem para você, porque você deixou lá boas sementes. E agora você está colhendo bons frutos aqui das sementes que você deixou. E é interessante porque aqui tem uma coisa de aguentar, né? Como se você tivesse aguentado um determinado período lá. Rei de copas. O que é o rei de copas aqui? Ou quem é?
Valete de espadas. Você vai ficar, Áries, muito bem emocionalmente falando e psicologicamente falando quando você receber essa notícia, tá? Isso mexe no seu emocional. Por mais que seja dinheiro, matéria, mexe no seu emocional. Porque é como se trouxesse para você o reconhecimento dos esforços que você colocou quando você estava inserido no contexto. Aqui pode ser, por exemplo, um ex-chefe, né, chegando para você falando: olha, Áries, queria aqui mandar uma mensagem para você, né, para falar que jamais passou por essa empresa um funcionário, uma funcionária como você. Depois que você saiu, nada foi como antes, né? Ninguém nunca trabalhou como você, nunca se dedicou como você. E por mais que essa pessoa não tenha nada para te dar, porque de repente ela já te deu, né, te pagou tudo que tinha para poder te pagar, de alguma forma que isso faz muito bem para você emocionalmente. Porque quando você estava lá, isto não foi dito, né? Isso não foi reconhecido, entende? Olha só, Cavaleiro de Paus, o pendurado, 3 de espadas, 8 de ouros e 5 de ouros. Aquela mesma energia a gente tinha visto aqui, né? Ok, eles estão dizendo aqui, Áries, que é isso, tá? Vamos saber qual é o conselho final aqui para você. Aqui diz que para algum de vocês é um homem, tá? Que traz essa comunicação para você, que entrega essa comunicação. Aí se tem algo aqui a ser recebido, no sentido material da coisa, aí já pode ser uma outra pessoa, tá? Que vai te entregar. Mas a comunicação, que é o que está sendo evidenciado aqui, que chega aí pelos próximos 15 dias para você, tem uma energia muito forte aqui de um homem, que ele pode vir entregar essa comunicação. Conselho final para Áries, por favor. Olha aí, confie e prospere. Isto, Áries, na verdade, vai trazer para você essa sensação de confiança. Nossa, realmente vale a pena eu dar o meu melhor dentro das situações. Porque por mais que eu não seja reconhecido, né, pela pessoa, ou lá, ou até mesmo depois, né, porque não é uma questão aqui do reconhecimento, ele tá vindo para você confiar em você, mas isso é um gás a mais, entende? E mostra que assim, vou continuar dando o meu melhor dentro do que eu estou fazendo, torre, nesse momento, e dentro de tudo que eu fizer daqui para frente. E novamente eu vou repetir, não é que você não dava antes, né, ou que você precisa desse reconhecimento externo para você passar a dar, para você passar a confiar ou dar o melhor de você. Mas aqui é um gás, né? Porque eu vejo que você já fazia isso, afinal de contas, né, foi dito aqui anteriormente também. Então, digamos que é uma confirmação, e isso faz você prosperar de alguma forma, porque você vai se dedicar mais e mais e mais, né? Principalmente você aqui, que talvez esteja vivendo agora, algo que é só seu, né? Como, por exemplo, algo próprio, né? Você está aqui num cargo melhor dentro de uma empresa, certo? Interessante a sua leitura, né? Áries, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.